Então, esse é o meu trabalho hoje, que eu faço com as pessoas, com as mulheres, é junto com várias ferramentas de coach, várias, e você vai poder usar tudo isso também, porque não é, nada vai divergir, tudo vai convergir para você ter aquele resultado que você está buscando. Então, tudo é válido, né? Eu também gosto de trabalhar de uma forma sistêmica, onde a gente trabalha todas as áreas da vida, porque nós somos uma pessoa, né, de uma forma por inteiro, nós não somos separados, não posso ser eu aqui, eu ali, ser outra ali. Então, eu vou trabalhar, vou ter minha empresa, vou cuidar das minhas coisas, mas eu sou uma lá e sou outra aqui. Não, eu sou uma só o tempo inteiro. Isso é ser verdadeiro, isso é ser íntegro com você mesmo. Então, eu gosto sempre de trabalhar dessa forma, sistêmica, todas as áreas da vida, independente do objetivo, tá, gente? Então, às vezes o cliente pode até me procurar e me pede ajuda nos programas, e vai ser a mesma coisa. Eu vou trabalhar todas as áreas, todas as coisas. E, inclusive, você vai ver que até a sua fisiologia do seu corpo muda, né? A sua mente, a qualidade dos seus pensamentos, e aí, consequentemente, a gente vai estar trabalhando a sua espiritualidade, porque não tem como. Independente da religião ou crença, tá, gente? A gente não vai falar de religião aqui, porque a qualidade está no que você está aprendendo, no que você está descobrindo, descobrir de quem você é, aprender, descobrir o divino que está aí dentro de você, a centelha divina que você é um pedacinho do Criador, e você vai também se apoderar de todas aquelas leis que regem o universo, que se você reconhece que tem ok, mas se você não reconhece, pode começar a assumir, porque elas são leis e elas existem, né? E é uma fagulha criativa que tem aí dentro de você e você precisa só acionar. Eu lembro que Aristóteles, ele falava o seguinte: as leis do universo, elas são opcionais na sua vida, opcionais. Só que a colheita, né, ele fala que a plantação das leis do universo, né, a colocação dela em prática é opcional. Só que a colheita, ela é obrigatória. Então, se você não aplicar as leis do universo na sua vida ou ignorá-las, é uma plantação, é uma escolha. Só que a colheita vai ter sim, dependendo da que plantação você vai fazer. Então, aqui você vai aprender a descobrir todo esse seu divino que está aí dentro de você, unindo essas técnicas das leis do universo, né, das leis do fluxo da vida, com o seu espírito criativo. E aí, você vai entender essa fagulha que eu falo que tem dentro de você, porque você sente uma alegria, uma gratidão interna que tem dentro de você, uma conexão muito grande, muito forte, que tudo que tem em volta de você, tudo favorece. Mas você precisa passar por todas essas fases, todas essas semanas onde você vai colocar em prática uma lei, você vai sentir o que é fazer essa mudança. Então, a gente vai trabalhar junto para elevar o seu nível de energia e de clareza. Muita clareza. Quanto mais clareza, mais segurança a gente sente. Clareza do quê? De tudo, de prosperidade, de um monte de coisas. Mas para isso a gente precisa entender como é e aonde é que está o seu foco. Eu gosto sempre de trazer exemplos práticos para que você entenda tudo que eu estou falando, porque não é nada complexo, é simples, mas se não for vivenciado, experienciado, vai passar igual como qualquer outro curso, e não é isso que eu quero que você faça aqui, né? Então, eu quero também que você veja o seguinte, ó. Hoje, o grau de satisfação de algumas coisas na sua vida, eu imagino que você pode estar dizendo assim, ah, não, mas tá bom, eu acho que tá, tá mais ou menos, né? E eu te pergunto, como é que está o seu foco hoje? Como é que está o seu foco? O seu grau de satisfação mesmo em cada uma das áreas da vida? Onde é que você está colocando a sua energia, o seu foco, desde que você acorda? Então, dentro de todas essas áreas que eu falei várias vezes aqui, aonde é que você está colocando? E na física quântica, os cientistas eles já chegaram a uma conclusão sobre qual
como é que você define, né? E nós vamos falar sobre física quântica também, a gente vai falar ao longo de todo esse programa, você vai entender. E ele diz o seguinte, que a realidade, ela só existe quando a gente está observando, que é o que eu já falei para vocês aqui. E aí você vai entender na prática agora o que é a realidade observada. Então, Tony Robbins diz o seguinte, que eu acho que até vou fazer você fazer o exercício. Vamos lá. Fecha os olhos um pouquinho e eu quero que você olhe, respira fundo. Vamos lá. Respira fundo. Muito bem. Pode abrir os olhos. E agora, olhe em volta da onde você está aí. Eu quero que você olhe, olhe para todo o espaço que você tem e olhe e foque, procure aí em todo o espaço que você está. Se você consegue olhar mais do que um espaço, sala, cozinha ou banheiro, aonde você está, observe todos os objetos vermelhos que você tem aí. Todos que você puder ver. Muito bem. Agora feche os olhos novamente. Isso. Fecha os olhos, continua com os olhos fechados. E agora eu quero que você pense em todos os objetos azuis que tem nesse mesmo ambiente aonde você está, o que você olhou agora procurando os vermelhos. Procure todos os objetos azuis que tem nesse ambiente. Muito bem, pode abrir os olhos. Difícil, né? Por que que é difícil? Porque quando você olhou em volta, você estava focando em objetos vermelhos, certo? Então, você simplesmente não viu os azuis. E é como se eles não existissem. E por que isso é importante na vida da gente? Porque aonde a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco, as coisas florescem, as coisas acontecem, as coisas se manifestam. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cuidadosa em que a gente está colocando o nosso foco, né? Onde é que a gente está colocando a nossa atenção? Em qual área da vida eu estou colocando uma atenção de vitimização, de raiva? Olha onde você está colocando o foco. Porque nós criamos toda a nossa realidade e a nossa realidade é criada a partir do momento em que eu coloco foco e atenção. E o nosso objetivo aqui dentro desse programa, né, o meu objetivo é que você consiga ter essas ferramentas para começar a criar essa sua nova realidade, é que você realmente pega as ferramentas que eu vou te ensinar e que você realmente faça uma mudança e você possa alinhar aí com todos os seus sonhos, com a sua missão, né, com a vida que você quer viver. Então, para começar, você vai ter sim esse monte de perguntas que eu acabei de falar e você vai precisar refletir, parar, responder. Eu quero botar você para pensar, sabe, para você ter novas ideias. Então, o seu primeiro dever de casa é fazer o quê? É comprar um caderno. Pode pegar um caderno que você tem em casa, não precisa comprar, né? Mas esse caderno vai ser o caderno do seu eu. Você vai responder todos esses exercícios. Eu estou reforçando porque eu sei porque eu tenho que reforçar as informações para vocês, tá? Porque é assim que a nossa mente funciona. Eu não quero que você escreva coisas que não tenham a ver com o nosso processo dentro desse caderno, para que realmente seja a sua Bíblia que te acompanhe. Quero ver o que eu me programei lá, como eu pensava, como eu penso agora, o que eu conquistei, o que eu avancei. É para isso esse caderno, para que ele seja o seu parceiro aí. Então, separe só para isso, tá? Só para isso. Perguntas desses exercícios, assim como vários conceitos, né, que você vai ver ao longo desse programa, e eu espero que eles apareçam, né? Lógico que você, sabe, nessa caminhada você vai ver que você é mais ou menos assim, que o senso comum não é uma prática comum, percebe? Então, esses conceitos, essas perguntas, essas ideias, elas são coisas que a maioria das pessoas, inclusive você já viu, já leu, já ouviu em algum lugar, já leu em algum livro, você já conhece.
Só que se você observar que mesmo vendo tudo isso, visto, lendo, escutado, papapá, toda aquela coisa, nem todo mundo está vivendo uma vida escolhida. É ou não é? Ou está vivendo uma vida que gostaria de viver. Nem todo mundo. Então, imagina que você também não está, eu imagino, porque se você está aqui é porque alguma coisa você quer fazer de mudança, senão você não estaria nessa jornada comigo, né? O que você, por que você está aqui? Porque você quer fazer algo diferente do que você está vivendo. Você quer viver uma vida que você escolhe. É isso que eu estou entendendo. Então, para isso eu quero já trazer outro exemplo aqui. O mestre Osho, né, ele dizia o seguinte, que ele faz uma diferença em dois papéis do homem, em que o homem tem dois papéis dentro de um estilo de vida e de um tipo de vida, né, mais ou menos assim. A primeira ele chama uma vida enclausurada. Ele fala que tem homens que têm vidas enclausuradas. O que ele quer dizer com essa vida enclausurada? Que a vida que tem aí milhares de pessoas nesse modelo enclausurado, que eles já se conformaram, né? Praticamente eles já estão lá na sepultura, ele fala, nessas palavras, que o que é a sepultura? Lá na sepultura tem segurança, tem conforto, não passa nenhum perigo lá. Você já pensou nisso? E ele chama essa vida a vida de sepultura porque não tem um lugar mais seguro do que lá, do que essa sepultura. E dali você não vai para lugar nenhum também. Então você está totalmente seguro, certo? Mas em compensação, quando você está na vida dessa sepultura, você não está vivendo. A vida está acontecendo, mas você não está vivendo. Você está morto em vida. Só esqueceu de cair, percebe? E o outro tipo de vida que ele fala é a vida divina. O que é essa vida divina? É a vida que você está celebrando, que você está vivendo o tempo todo, que as coisas estão acontecendo. Ah, mas Joyce, você vive perigosamente assim? Sim, porque é o risco, você está sempre se expondo ao risco. Então, a vida divina é quando você se expõe ao risco, quando você arrisca, quando você vai, quando você está se conhecendo, quando você está se colocando, né, para o mundo. Então, mas essa é uma vida rica e é uma vida mais verdadeira. E Brandon Bruchat, que é um outro professor meu, ele fala o seguinte: ele dá uma outro tipo de classificação de dois tipos diferentes, mas bem parecidas também, dessa do Osho. Então, vocês vão ter aqui dois conceitos, né? Tanto da sabedoria Oriente quanto da Ocidente, porque um é de cada lado. E, e o que ele fala, né? Ele chama uma vida enjoada, que tem o ser humano que tem uma vida enjoada, que é aquela muito parecida com a enclausurada. E o Osho diz que é uma vida como se fosse nessa enclausurada. O Osho diz que é como se fosse uma vida, se fosse um animal. Por quê? Porque é como se você colocasse esse homem, esse animal dentro de uma jaula. Então, quando você coloca um animal dentro de uma jaula, no começo, o que acontece? Ele vai se debater um pouco, mas ele vai se habituar com esse zoológico e depois ele vai ficando um pouco mais resiliente, esse bicho, esse animal, ele fica deprimido algumas vezes, mas só que ele nem tenta sair daquela jaula, percebe? E muitas vezes na figura homem, ele leva isso para a figura homem falando assim, que a nossa vida é como se fosse a nossa própria jaula, nesse modo que ele se coloca. Até porque a porta às vezes está aberta, mas a gente anda pela jaula e nem tenta sair ou descobrir aquela porta que está aberta. Olha que bacana esses dois exemplos que ele traz. Então, a diferença é que o Brandon ele tem um conceito do Osho mais ou menos assim também. Ele ainda tem uma segunda forma que ele fala, que é o seguinte:
que é uma vida intermediária. E olha só, eu quero ver em qual que você está se percebendo que você está. Eles chamam a vida confortável. O que que é essa vida confortável? É aquela que tudo está um pouquinho bom. Tá bom aqui, tá mais ou menos aqui, mas tudo tá mais ou menos, tudo tá dando certo, um pouquinho tá dando certo, tá dando mais ou menos ali. Eu tenho dinheiro para sobreviver, tá mais ou menos bom. Eu não me falta nada, não tá sobrando, mas não falta nada, né? Então, eu já estive nesse lugar, tá? Eu trabalhava numa coisa que eu até gostava, mas eu não detestava. Eu não detestava o que eu fazia, o ser dona de padaria, eu ter vários tipos de negócio. Eu tinha pessoas legais, eu gostava dos amigos bacanas que eu tinha um casamento já de muito tempo, eu tinha 3 filhos, né? Minha família era legal, mas era tudo mais ou menos, estava faltando alguma coisa aí dentro. E o grande perigo da vida confortável, como o Brandon fala, é que a gente se acomoda porque está tudo muito confortável. E a gente não busca ser aquela pessoa daquela maior potência que você tem, ser a melhor, o melhor que você pode ser. Então, você não ultrapassa aquele conforto. Então, veja em que ponto você está. E ter um pouco mais, quando a gente está nessa zona de conforto, a gente deixa de viver o que eles chamam uma vida intensa, uma vida produtiva, né? Aquela vida divina que o Osho fala lá. Então, é a vida que você não se arrisca para nada, que você não quer perigo nenhum, mas você até alcança alguns resultados, mas ele não é um resultado celestial, divino, não é com alta celebração. É tudo mais ou menos. Só que quando você está nessa vida que é a vida realmente de você poder viver com celebração, essa é a vida divina que o Osho fala, você vai viver com alegria, com paz, com amor, com leveza, porque todo dia você cresce um pouquinho, todo dia você decifra um código, todo dia você tem um insight diferente. Então, de acordo com a sabedoria do Ocidente e do Oriente, também existe essa diferença de vida, né, intensa das pessoas que eu acabei de colocar aqui para você, que são as pessoas que vivem, então, na sepultura em vida, enjaulada, né? E essas que vivem intensamente, que arriscam mais, que pegam aquele conhecimento, aquele senso comum das coisas, que é lógico e que todo mundo sabe, mas coloca em prática na sua vida diária, todos os dias. Então, a palavra aqui, gente, não descarte nada, nem o óbvio, nem eu já sei, nem nada disso, porque é a consistência que vai levar você a fazer uma diferença. Então, às vezes, você vai achar, não, isso aqui é tão comum, nem vou fazer, mas é exatamente esse comum que vai te dar o resultado, tá? Então, esse vai ser o grande segredo do nosso trabalho durante todo esse programa, da liberdade financeira, e eu te garanto que se você se programar, se você se comprometer com o que está aqui, com tudo que vai estar aqui dentro do programa e fazer todo esse trabalho junto, ter consistência, você vai chegar onde você quer. Você vai colocar essas coisas em práticas e você vai ter novos resultados. Todo dia você coloca uma prática, todo dia você vai ter um resultado novo. Um resultado incrível, vivendo uma vida divina. Então, bora começar? Vamos lá? A gente se vê lá no próximo vídeo.